Opa, eu sou o MK e nesse vídeo eu vou estar explicando como é que faz para desenhar o corpo feminino. É um passo muito importante para os desenhistas, inclusive muitos têm dificuldade, mas aqui eu vou estar explicando para vocês passo a passo bonitinho. Lembrando que serve tanto para o tradicional quanto para o digital, que é o meu caso. Inicialmente vamos entender a estrutura feminina. É muito importante entendermos como ela funciona e como aplicar em ângulos bases antes de deixar ela mais gestual e com mais movimento. Então, entenda a estrutura base anatômica para o desenho não dar aquela sensação de estranheza. Como vocês podem ver, eu fiz o torso ali e no caso a pelve. E essa pelve é do Mark Brunett. Ainda nesse vídeo eu falo um pouquinho mais dela, mas de início notem o corpo, que eu estou fazendo agora num ângulo mais por 3x4, assim mais de lado, e notem como as informações vão variando com as mesmas formas que eu tinha feito anteriormente. Então vocês percebem ali a curvatura do corpo, vocês percebem a barriga ali sobrepondo, no caso, ali a parte da perna da esquerda, né, na nossa visão da esquerda, e também vocês percebem coisas, no caso informações que se repetem, no caso que você consegue mapear em outros ângulos também, porque além das formas geométricas, é muito importante você encontrar informações em um ângulo que você consiga aplicar em outro também. Realmente serve como um mapa. Vamos começar do topo da estrutura, ou seja, o tronco. O tronco ele funciona mais como um Big Egg Shape. É normal você escutar isso em vídeos de gringo, que significa um formato oval, no caso de ovo, porém maior. Ele é dividido com uma linha que define o ângulo desse formato e depois com duas linhas que servem para você definir a costela meio que da personagem ali. Notem que pelo fato do corpo estar de lado, uma das costelas, que é a maior, fica a curvatura para fora, enquanto a curvatura da menor fica para dentro. Isso aí é a variação de ângulo, etc. E eu também vou consertando ali umas proporções. Para os opais eu já tenho um vídeo só explicando sobre isso, mas ainda assim vou passar um resumo para vocês. E normalmente der uma afinada ali nas costas é normal a gente errar a proporção, eu mesmo faço isso diversas vezes. E por falar em errar proporções, é normal, sim é bem normal, temos uma ideia sobre o corpo feminino de uma maneira bem distorcida ou super exagerada. Por quê? Porque o pessoal é tarado ou coisa assim do gênero? Não, é porque é uma coisa muito contrastante no corpo feminino e muitas vezes é bem destacado em vários desenhos que as pessoas fazem. Então não se preocupe se você fez assim, e se você quiser fazer também, eu não tenho nada a ver com isso. Mas enfim, vamos continuar para o treino de anatomia. Notem que quando eu aplico o Opie em outros ângulos, ele vai se distorcendo também com o ângulo do corpo. Ou seja, ali no caso que a gente está vendo de cima, como se os personagens estivessem meio que deitado, o seio ele vai meio que para frente ali, por causa que a gente tem esse peso da gravidade em cima do seio. E cuidado para vocês não fazerem uma coisa só em uma perspectiva e o resto do corpo você deixar ele numa perspectiva de frente. Eu já fiz isso, então o personagem estava sendo visto de baixo e eu deixei o rosto como se ele estivesse sendo visto de frente, e deu um bug muito zoado, enfim, não fica legal. Notem ali também, quando a gente tem a visão de baixo, que o seio ele meio que dá uma amassada ali. Ele funciona com a curvatura do corpo como se fosse um cilindro. E não é como se você colocasse, sei lá, um balão de água em cima de uma chapa de metal. Ele vai acompanhar a curvatura do corpo também. Também podemos falar do corpo com ângulo de lado, né, o Opie como ele vai ficar. Ele vai acompanhar sim a curvatura ali do tronco, lembrando que o tronco ele tem aquela inclinação que eu tinha falado de antes, e a gente tem que entender um pouco das ligações que o seio tem com ali a parte do ombro, né. Ele meio que funciona conectando ali para a parte de baixo, ali na axila, e ele age como um balão de água, tá, uma esfera de água, então qualquer coisa que tiver interação, como por exemplo o personagem cruzando os braços, vai afetar o seio em si, apesar de muitas vezes escondemos isso porque não precisa ser um destaque muito essencial no seu desenho. A regra é bem simples, é bem fácil de se aplicar, entender ele como se fosse realmente um balão de água e, bom, não desenhe o seio como se fosse uma bola de boliche. E aquela estrutura de cintura que eu tinha falado? Então, vamos aplicar ela agora. Essa estrutura vai funcionar como uma espécie de trapézio, um pouquinho deformado por assim dizer. Lembrando que os dois lados são iguais, e esses dois lados eles meio que são unidos, fora o tronco, eles são unidos ali na parte de baixo com um arco, uma espécie de linha curva, que no centro seria a parte inferior feminina. O bom dessa estrutura é que ela vai mapear absolutamente tudo que você precisa entender sobre a parte da pelve. Entendendo isso, a gente vai pegar ali no meio e fazer um traço. Isso sem contar aquele tracinho ali pequeno na parte de cima, que ele só serve para conectar com o torso. Depois a gente vai puxar duas linhas na diagonal, a primeira é para baixo e a segunda é para o lado, conectando ali na parte inferior feminina, como eu tinha dito antes. Depois você meio que vai fazer uma espécie de triângulo aberto e conectar com uma linhazinha ali. Forma esse formato aí que é para vocês entenderem mais ou menos como é que seria a mapeação da perna de uma maneira mais 3D. Tanto que depois eu puxo uma linha ali para fazer a conexão simulada da perna, mas se vocês quiserem entender um pouco mais sobre perna, eu já fiz um tutorial exclusivo só para isso. Dá uma olhadinha aí no meu canal que você vai curtir. Lembrando que esses mapeamentos nem sempre você vai precisar fazer eles por completo. Muitas vezes você só vai bater o olho e já por ter feito várias vezes vai conseguir discernir onde fica cada coisa. Bom, eu puxo aquela linha que anteriormente eu tinha falado que formava a mesma conexão, que a gente consegue enxergar em outras poses. Essa linha que sai ali da parte meio que da costela e vai conectando ali na parte do abdômen. Então eu fiz ali uma parte circular ali em cima só pra gente ter uma noção mais 3D do que tá acontecendo.
E essa parte agora, prestem atenção, ela é muito importante, o osso da pelve, como ele funciona. Na estrutura do Mark Brunett é muito simples de você enxergar, ele é como se fosse um tracinho ali, ele é mais quadrado, ele não faz uma completa curvatura, como vocês podem ver, mas não façam ele muito curto, senão vai ficar estranho. Eu já fiz isso, eu também já adicionei mais gomo do que deveria e ficou estranho, tá pessoal? Faça como se fosse da maneira que eu tô fazendo aí, que é mais aberto, e ele vai acompanhar, no caso, o osso da pelve até a ligação da perna e até mesmo do glúteo. E é claro que existem várias variações do corpo, mas se vocês entenderem a base, é o essencial para vocês conseguirem aplicar em outras estruturas também. Por fim, fica dessa maneira. Eu também dei uma rotação dali porque estava meio errado, e pode fazer aí que vai funcionar muito bem. Inclusive, ela pode ser aplicada caso o seu personagem ou a sua personagem esteja sendo vista de trás, tá? Essa estrutura também serve para o corpo masculino, porém tem algumas alterações que eu vou passar em um vídeo exclusivo para isso. E falando em vídeo exclusivo, eu posso passar um só para glúteos, já que se eu explicar isso aqui também vai ficar muito longo. E não se esquece de se inscrever aí no meu canal e deixar o seu like se você está curtindo o vídeo, beleza? E comenta aí algum tema que vocês querem aprender. Agora que aprendemos as partes do corpo desencaixadas, por assim dizer, vamos entender como é que faz para montar elas. Se eu mandar você fazer o corpo em certo ângulo, em tal ângulo, etc, ou você mesmo tentar fazer, muitas vezes a gente buga por não saber como é que o corpo ficaria nesse ângulo. E isso é normal até para desenhistas mais avançados. Então como é que a gente faz para entender isso? Simples, façam uma caixa. O método de caixa é sempre recomendado aí por diversos desenhistas, porque ele dá uma facilidade incrível para você entender o corpo em diversos ângulos. Isso não serve só para o corpo, tanto que o Kim Jong-gi, eu acho que assim pronuncia o nome, ele usa esse mesmo método, porém ele faz isso de cabeça, né? Porque o cara já é bem treinado. E depois vocês veem ali que eu vou fazendo, no caso, o trapézio ali embaixo e vou montando, no caso, a forma do corpo, encaixando ali as informações que eu tinha passado antes, no caso aquela forma do Big Egg Shape, né, do Big Egg Shape, que é aquele formato mais oval, e vou conectando ali a parte do corpo. Não usei a estrutura do Mark Brunett ali na perna, porque eu já tenho alguma ideia, uma noção, dependendo do ângulo, e eu consigo meio que pular algumas etapas, mas ainda assim é bom vocês mapear e ela é super aplicável em qualquer ângulo que você quiser usar também. Também a gente pode ver ali que eu fiz uma visão meio que como se o personagem estivesse deitada, como se ela estivesse vista por baixo, né? E como vocês podem ver como é que funciona, onde uma forma geométrica meio que sobrepõe a outra. Trabalhem bem com essa parte da sobreposição quando você está vendo em outros ângulos. E além disso, trabalhem bem com o movimento do quadril, tanto quando ele está inclinado, quando ele está meio que para trás, e até mesmo o movimento de eixo quando ele está em uma posição em específico e o quadril está em outra posição específica. Só não exagera demais para não dar a impressão que o personagem está com a coluna quebrada, por exemplo. Ainda vai ficar muito bonito e vai ficar estranho para quem está vendo também. Com o tempo vai tentando aplicar as poses, porque aí você vai conseguir encontrar certas partes do corpo que antes você já estava conseguindo mapear bonitinho, em outras partes do corpo também, dependendo da pose. Assim vai parar de dar aquela sensação de estranheza, que a anatomia fica errada, quando você aplica o corpo em outra pose, etc. Além disso, da parte feminina não é só feito o corpo, né? Também tem o rosto. E se vocês quiserem que eu passe um tutorial só para explicar o rosto feminino, eu posso passar. Inclusive eu tomei melhor nisso, porque eu já tinha feito um vídeo sobre cabeça em si, mas eu não me senti tão seguro assim no quesito do resultado, então eu tô pensando em fazer um remake desses vídeos. E aí, você curtiu? Então deixa seu like e se inscreve aí. Falou, muito obrigado pessoal!